Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é em relação à NR10, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Essas 3 aulas, elas visam dar uma conceituação teórica e básica sobre a NR10. Bom, vamos para a nossa última aula da NR10, Segurança em Instalações e Serviço em Eletricidade. Essa aula eu vou falar para vocês alguns temas importantes sobre a proteção contra incêndios, sinalizações, procedimentos de trabalho e habilitação dos trabalhadores que estão ligados direto ou indiretamente com a eletricidade. Proteção contra incêndio. O que a gente tem a discutir sobre a proteção de incêndio? Segundo a NR10, nas áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos, devem ser dotadas, na verdade, de proteção contra incêndio e explosão. Aí vocês podem consultar também a NR23, que lida desse sistema de proteção contra incêndio e explosão. Bom, projeto de combate e detecção de incêndio, ele visa proteger a edificação, né, como um todo. Na verdade, eu tenho aqui um exemplo dos extintores, né, que podem ser utilizados no sistema de proteção e combate à detecção de incêndio. Então, segundo a NR10, as áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio, né, extintor, por exemplo. Bom, proteção contra incêndio ainda. Devem ser adotados dispositivos de proteção com alarme e seccionamento automático de incêndio. Esses podem prevenir contra sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação, sempre que for área de risco ou sujeita a riscos. Isso é muito importante, né, nesse apanhado da NR10 que eu estou fazendo para vocês. Isso é muito importante. Sinalização de segurança. Nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotada sinalização adequada, de segurança, destinado à advertência e à identificação, conforme estabelecido pela NR25 de sinalização. Na aula 1, eu coloquei para vocês algumas placas de sinalização e coloquei lá para vocês que também essas sinalizações de segurança, elas ajudam nas medidas de controle coletivo. Também ajuda na medida de controle coletivo. Mas na NR10, né, você tem um item dizendo que nas instalações e serviços com eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência, né? A advertência e a identificação. Essas placas de sinalização são construídas conforme a NR25. Procedimentos de trabalho. Os serviços executados em instalações elétricas devem ser planejados, e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho específicos da NR10. Devem ser padronizados os procedimentos de trabalho, com descrição bem detalhada de cada tarefa e, importante, assinado por um profissional que atenda a NR10, item 10.8. Procedimento de trabalho é muito importante. Os serviços que são executados em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos específicos, né? E assinado por um profissional que atenda a NR10. Bom, continuando um pouquinho, os procedimentos de trabalho devem conter, no procedimento de trabalho, tem que ter o objetivo, o campo de aplicação, a base técnica, as competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais para os trabalhadores que estarão executando aquele procedimento de trabalho. Isso é muito importante.
Os procedimentos devem conter um objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades. Continuando ainda, sobre os procedimentos de trabalho, segundo a NR10, item 10.8, os procedimentos de trabalho, eles devem, né, na verdade, os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e de saúde e a autorização de que trata o item 10.8, eles devem ter a participação em todo o processo de desenvolvimento do serviço, especializado de engenharia e de segurança e medicina do trabalho. Isso é muito importante ficar bem claro. Situação de emergência. As ações de emergência que envolvem as instalações ou serviços com eletricidade devem constar no plano de emergência da sua empresa. Isso é muito importante e deve ser atentado conforme coloca a NR10. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, né? Especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Então, veja bem, os trabalhadores autorizados eles devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Isso é muito importante, que é a situação de emergência, conforme estabelece a NR10. Então, os trabalhadores têm que estar treinados, né, para fazer um resgate, né, e prestar os primeiros socorros. Ainda sobre a situação de emergência, a empresa deve possuir métodos de resgate, em caso de acidente, padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. Isso é o que é estabelecido pela NR10. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas, né, como nós vimos anteriormente. Habilitação e capacitação dos trabalhadores. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, diploma, registrado pelo MEC e tudo mais. Isso é considerado trabalhador qualificado. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Muito importante isso. Ainda continuando na habilitação, a capacitação só terá validade para a empresa que capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado. Bom, são considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa. Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de emprego da empresa. Segurança e sinalização, continuando. Nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotada a sinalização adequada, como vimos anteriormente pela NR26. A identificação de circuitos elétricos, travamentos e bloqueios de dispositivos e sistema de manobra, restrição e impedimento de acesso, né, a delimitação de áreas, sinalização de área de circulação, isso são sinalizações de segurança importantes. Né? Chave geral, exemplo de algumas delas, painel de eletricidade, perigo, somente pessoal autorizado, né? São sinalizações de segurança. Risco de choque elétrico. Bom, e assim a gente encerra o conjunto de 3 aulas utilizando nossas bibliografias, que é a norma regulamentadora NR10 e também a NBR 5410 que eu utilizei para baixa tensão.